Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês que história é essa, né, de que o Keno interessa ao Cruzeiro pro ano que vem. Não é a primeira vez, até por conta do Fernando Diniz, que utilizou ele como titular no ano passado, né, pelo Fluminense. O Cruzeiro precisa de um ponta-direita. Vale lembrar também que foi um nome especulado ainda quando o Ronaldo era o dono do Cruzeiro, então faz um pouco de sentido. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes, se seria viável ou não. Além disso, também do Matheus Pereira e do Lautaro Dias, será que eles não vão jogar nesse final de semana contra o Bahia? O que temos de informação? Vou trazer aqui mais detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui embaixo para deixar seu like, se inscrever aqui em nosso canal. Vamos chegar aqui em 45 mil inscritos. Agora estamos aqui com 44.400. Se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante, porque nós postamos 2 vídeos por dia. O primeiro aí por volta das 9h30 da manhã e o segundo que é às 5 horas da tarde, beleza? Então vamos falar aqui sobre esse caso, né? Por que eles poderiam desfalcar o Cruzeiro para esse próximo jogo contra o Bahia? Então fala sobre o Matheus Pereira, que retornou a Belo Horizonte nessa última quarta-feira. Então estava com a seleção, onde jogou contra o Peru e retornou, né, então para o Cruzeiro depois de ter entrado ali 15 minutos naquele final de jogo, né, contra a equipe do Peru. Então ainda não tem certeza se ele vai estar 100% fisicamente, mas a tendência sim é de que ele seja titular, né? Até porque vai ter um prazo de recuperação e tudo mais. Ele não teve que viajar, por exemplo, para o duelo contra o Chile, foi apenas Belo Horizonte e Brasília, e esse jogo aí com a seleção brasileira, então não tem muito o que ficar preocupado não, tá? Tem aí então o Lautaro Dias, que segue como dúvida, porque ele continuou com os trabalhos de controle de carga sob acompanhamento do departamento médico, né? Então tinha visto ali um problema que ele tinha, então pode ser que o Lautaro Dias não comece jogando essa partida contra o Bahia, porque já tem um tempo, né? Desde quando parou para a data FIFA, no último jogo contra o Fluminense, já tinha essa suspeita de que o Lautaro Dias poderia ficar um tempo fora. Assim como foi, por exemplo, do Matheus Henrique, que é um caso um pouco mais grave, ele que só vai voltar no mês que vem, possivelmente ali no início de novembro, lá para o dia 6, dia 7, que é aí quando ele vai estar recuperado fisicamente, tá? Tem também o Cássio, mas já voltou nessa semana a fazer parte, né, dos treinamentos no Toca da Raposa, e ainda tem, né, os jogadores em transição física, como por exemplo o Rafael Silva, o Kaique, o Kenji, né, que está nesse processo já para voltar aos gramados, enquanto tem o Dineno, que deve voltar só no ano que vem. Deixa a sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer sobre os dois e se vão fazer falta, né? Eu acho que se o Cruzeiro perde essas duas peças, sem dúvidas é muito ruim, mas o Matheus Pereira, pelo menos, a tendência é que ele continue. Inclusive, se você quiser começar a apostar nesse próximo jogo do Cruzeiro, tá aqui na Esportiva, patrocinadora do canal. Vamos ver aqui, ó, para o Cruzeiro vencer em casa, então, o Bahia. Lembrando que já está disponível os próximos jogos também. Aqui, ó, 2,21 a cada real apostado. Então, né, postar aqui R$40. E o Cruzeiro vencer, voltaria 88. Tem também a próxima partida, que é fora de casa contra o Atlético Paranaense, lá no dia 26. Também cotação boa para o Cruzeiro vencer fora, 3,35. E, obviamente, o duelo na Sul-Americana para essa próxima semana, né? Só você ver aqui, clubes internacionais, Taça Sul-Americana, tá aqui, ó, para o Cruzeiro vencer, então, o Lanús em casa, 1,64. Já fiz minhas apostas, né? Tanto para o Cruzeiro vencer em casa, quanto vencer fora. Tá aqui, ó, 3,35. Se o Cruzeiro vencer, R$10, voltando 35, vencer o Bahia e o Lanús. O link sempre está aqui embaixo na descrição. 100% de bônus no seu primeiro depósito e você pode começar com R$1. Bora falar então sobre essa história envolvendo o Keno, que tá aqui, ó, a informação de que o Cruzeiro teria interesse nele para o ano que vem. Não é uma história nova, igual eu falei no início do vídeo, tanto na gestão do Ronaldo quanto agora do Pedro Lourenço, teve essa especulação, ainda mais sendo um jogador que foi contratado pelo Alexandre Matos no Palmeiras e trabalhou no ano passado com a equipe do Fluminense com o técnico Fernando Diniz, né? Então assim, ele jogou como titular nos últimos 2 jogos do Fluminense, contra o Atlético e contra o Cruzeiro, o último jogo dele inclusive, porém vinha de uma sequência sendo muito mais reserva nessa temporada, né? Não é à toa que, por exemplo, no Brasileirão, só 19 partidas e 1 gol marcado. No Fluminense, no ano passado, foi uma situação parecida também, né? Jogava o Keno e o John Arias pelas pontas, e aí, no início do ano, ele era bem mais reserva, no final acabou sendo uma peça importante, principalmente na Libertadores. Se você vê aqui, por exemplo, o Keno na Libertadores, jogou a final contra o Boca Juniors e tal, então é um cara que tem uma confiança muito grande no técnico Fernando Diniz e já era de se esperar, né? Tá aqui, ó, final dele com uma assistência, foi bem também nas quartas contra o Olímpia, podendo jogar de ponta esquerda e ponta direita,
que seria uma das carências, né, do Cruzeiro no atual elenco. É claro, ele joga muito mais pelo lado esquerdo, posição que o Cruzeiro, ok, tem algumas alternativas, mas não é um grande problema não colocar o Keno ali pelo lado direito, né? Então assim, a grande questão que eu ficaria com o pé atrás é o seguinte, ele já tem 35 anos de idade, né? Eu acho que se fosse, por exemplo, o jogador que estivesse livre, a janela já tivesse fechado, só podia contratar jogadores que estariam, né, nesse período, e o Cruzeiro, sei lá, vendeu um Arthur Gomes, machucou um Gabriel Veron, igual foi, beleza, chegando de graça, o mercado fechado, beleza. Mas agora o Cruzeiro tendo um valor muito alto para investir no ano que vem, aí eu já ficaria com o pé atrás, né? Porque poderia ir atrás de opções melhores, a não ser que seja o último caso, né? Ou o Cruzeiro contrata o Keno ou vai ficar com só um reserva, por exemplo, na ponta direita, na ponta esquerda, beleza. Mas caso contrário, já acho que, né, 35 anos, vai fazer 36 no ano que vem, eu acho que é uma idade bem avançada, ainda mais para um ponto, né? Ponta esquerda, ponta direita. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. 32 jogos na atual temporada, 4 gols e 2 assistências. Ano passado bem melhor, né? Com 5 gols e 13 passes. Lembrando também que ele jogou no Atlético Mineiro durante 3 anos até ir para o Fluminense, onde o Fluminense pagou ali na casa de 6 milhões de reais. E o Atlético tinha comprado por na casa de 12 milhões quando ele saiu lá dos Emirados Árabes. Deixa a sua opinião aqui embaixo. E outra aqui também que eu trouxe para vocês ontem, e alguns de vocês gostaram, né, dessa possibilidade, é o Gilberto, lateral direito então, que jogou junto com o Fernando Diniz no Fluminense, naquela época ali 2019, 2020 e tudo mais, que foi o melhor momento da sua carreira. Naquela época ele foi vendido para o Benfica por 18 milhões de reais, justamente pela boa fase que ele estava no Fluminense. No Benfica jogou algumas partidas, foi titular e tudo mais, ó, se você for ver, são pelo Benfica um pouco mais de 105 partidas, marcou 8 gols e 7 assistências, não foi um desempenho ruim, mas no Bahia, desde quando ele chegou no ano passado, tem sido mais reserva do que titular. Lembrando que o Bahia pagou para comprar os direitos econômicos dele junto ao Benfica, algo na casa de 13 milhões de reais. Então, se o Cruzeiro quisesse, eu acho que teria que ter uma pequena compensação, quem sabe 8, 7 milhões, porque o Bahia também já tem 2 jogadores para essa posição, né? Então tem o Arias, lateral colombiano, tem o Cicinho também, que tem jogado até com mais frequência, e a terceira opção é o Gilberto, certamente com um salário alto e o contrato longo, até o final de 2026. Eu sinceramente acho uma baita opção para ser um reserva imediato do William, né? Até porque ano que vem, acredito eu que o William vai ser convocado mais vezes, o Matheus Pereira também, então é bom ter um reserva à altura, e eu acho que o Gilberto aqui poderia ser uma baita opção. Muito boas passagens, né? Tanto aí nessa última com o Fluminense, com o técnico o Fernando Diniz, então acho que faz um pouco de sentido. Você concorda comigo, discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo, só para você ter ideia o quão que ele tem sido reserva no Bahia. O último jogo dele foi no duelo contra o Fluminense em agosto, né? E não é porque ele está lesionado nem nada, até foi relacionado para um jogo aqui contra o Flamengo em casa, no mês de outubro, é porque realmente não é uma opção. E o último que ele jogou como titular foi aqui no duelo contra o Atlético Paranaense, ainda em julho. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vou deixar também outras sugestões de vídeos aparecendo para vocês. E o link da Esportiva está aqui embaixo.